Como organizar os processos no dia a dia da sua empresa de gestão de tráfego pago. Vai por mim, com pequenos ajustes, você pode se tornar muito mais produtivo e conseguir atender mais clientes e gerar mais resultado para o seu cliente. Vem comigo que eu vou te ensinar. Fala aí, camisa 10 do Tráfego Pago, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje você vai aprender um pouco mais de detalhes aqui de como funciona a metodologia aqui na minha empresa, né? Como eu trabalho os processos no dia a dia e o que me ajudou com esses pequenos detalhes, pequenos ajustes que você pode fazer. Em um vídeo curto, realmente, eu quero te mostrar algumas coisas do que eu faço aqui na empresa. Então, vamos comigo que eu vou te mostrar aqui na tela, eu já estou com ela aberta, como organizar os processos do dia a dia, né? Então, hoje na minha empresa, tenho mais de um ano já de empresa, né? A Z do Tráfego, né? Tô com a camisetinha aqui. já consegui aí organizar mais os processos, organizar mais. Realmente, são pequenos ajustes que tu faz. O processo é sempre um pouco mais burocrático, um pouco mais complicado, assim, é denso tu ficar olhando isso, ainda mais nós que temos estar sempre olhando ali o gerenciador de anúncio, né? Querendo mexer nas campanhas, fuçar ali, enfim, mas tu tem que cuidar também dos processos da tua empresa. Então, precisa ter realmente alguns ajustes aí necessários para realmente tu poder crescer e evoluir dentro da profissão e escalar a tua empresa. Em algum momento tu vai precisar realmente organizar cada ponto, cada movimento que tu faz ali dentro das contas do cliente, porque senão vira uma bola de neve, tu tá investindo dinheiro, tu tá usando a grana do cliente para realmente gerar resultado para ele, então tu tem que ter uma organização muito grande em cima disso. Então, organização é extremamente importante numa empresa de gestão de tráfego que quer crescer, que quer escalar. Então aqui eu vou mostrar alguns detalhes aí para vocês. Primeiro de tudo, assim, que eu gosto de trabalhar é um diário de bordo, né? Eu tenho um diário de bordo na minha empresa aqui, que eu mostro o dia a dia para os clientes, né? Eu tenho um documento para que anota o dia a dia das atividades que eu vou fazendo na conta do cliente, tanto para ele saber as informações que eu tenho aqui, quanto também para eu ter um histórico de tudo que está acontecendo. Eu não sei vocês, mas eu não gosto daqueles históricos da conta lá, do Google Ads, Facebook, né? Que mostra o histórico que tu tá fazendo ali das atividades que tu fez. Eu não gosto de visualizar por ali, eu gosto de ter um documento que eu possa tá acompanhando e falar das minhas atividades do modo que eu escrevo, né? Então hoje eu tenho um documento que, por exemplo, se eu compartilhando aqui com vocês e mostrando ele, é um documento bem simples, onde eu mostro o meu diário de bordo, né? Na sexta-feira, por exemplo, eu fiz um acompanhamento da conta, né? O que eu fiz? Eu colo aqui o nome da campanha e eu boto o exemplo, né? Com os novos criativos enviados, vou até aumentar o zoom aqui. Com os novos criativos enviados, para a campanha de termografia e ajuste feito no orçamento, foi diminuído o atual orçamento da campanha de 20 para 13 reais por dia. Então, esse tipo de acompanhamento eu vou fazendo dia a dia. Na hora que eu abro um cliente, eu vou lá e coloco, né, a data aqui em cima, boto para cima aqui e eu vou acompanhando o meu cliente, né? Vou botando o que eu fiz aqui. Isso aqui é muito importante, porque eu vou escrevendo as atividades. Se eu liguei para o consultor do Google, por exemplo, fiz uma ligação aqui, eu vou escrever, né? Conversei com a consultoria do Google, conversei com a consultora do Facebook aqui na conta no dia tal, beleza. Aí eu já tenho o histórico do cliente. Se ele vir me perguntar, porque a gente sabe que muitas vezes o cliente ele não sabe o que a gente está fazendo e ele pergunta muitas coisas e aí às vezes o resultado não está indo muito de acordo com o que ele espera, porque falta algum tipo de alinhamento ali e não tem nenhum histórico para ele acompanhar, né? Então ele precisa ver, ele não vai entrar direto na conta lá no gerenciador de anúncio para ver isso, né? Então é uma coisa que ele acaba não fazendo e tu fica sem ter ele fica sem as informações e tu não consegue passar de acordo para ele. Então um diário de bordo ele vai te ajudar a ter um histórico ali no dia a dia do teu cliente, tá? Isso é um ponto bem importante mesmo. Outro ponto que aqui eu gosto de trabalhar com os meus clientes, pegando aqui, ó, um exemplo é a solicitação de criativos. Tem um material de solicitação de criativos, tem um material ali, um documento. Eu gosto muito de usar o Drive, gosto muito esse movimento do Drive, assim, de planilhas online, faz esse acompanhamento, então trabalha isso também, né? Tem um documento aqui de checklist de criativos, tu vai solicitar criativo para o cliente, o gestor de tráfego camisa 10, o gestor de tráfego camisa 10 de tráfego pago, gente, ele tem que realmente
Ele solicita criativos, né? Ele solicita criativos e, acima de tudo, ele consegue ter uma organização interna dele para poder facilitar esse tipo de pedido, né? Essas solicitações, enfim, o que precisar. Então, data e horário da entrega, formatos, posicionamento, tamanho, referência. O gestor de tráfego ele tem que solicitar esses criativos. Vai ser do cliente ele fazer ou não, o tempo que ele vai fazer. Tu tá botando a data aqui. Se o cliente reclamar que não tem criativo, que não tá mudando os anúncios, os resultados não estão legais na conta, claro, porque você tem um documento aqui que você pode passar para ele e dizer, olha, cliente, eu tenho aqui os documentos que eu solicitei criativos no dia tal, com entrega para dia tal, e não foi feito aqui os materiais. Eu já tive reunião com um cliente em que eu mostrei isso aqui, ele entendeu o caso e disse, não, vamos tentar melhorar isso aqui, vamos tentar ajustar, porque tu precisa ter um documento para acompanhamento, né? Então isso aí é bem importante também, esse documento de solicitação, tá? De pedidos ali, com formato, com data, como eu mostrei, né? Quem não viu ali também pode acompanhar de novo depois e voltar o vídeo também para não perder esses detalhes, né? Outro ponto aqui é também o acompanhamento do cliente. O que é o acompanhamento do cliente? Isso aqui eu acho... é muito legal, muito interessante mesmo, assim, eu até vou mostrar um exemplo depois de um cliente aqui que eu faço na conta, mas assim, o acompanhamento seria as atividades que tu tá fazendo na conta, as otimizações das campanhas, né? Então, basicamente, eu tenho um exemplo aqui, né? Eu tenho essa planilha onde eu boto as tarefas do dia a dia, então eu me baseio, a minha gestão de tarefas que eu faço, assim, que eu vou acompanhando, nesse dia eu tenho que fazer determinadas ações. Vou mexer em tal cliente, vou mexer na terça-feira, vou mexer em outro, na quarta em outro. É tudo com base aqui. Então, se no dia 8, vamos pegar um exemplo mais prático. Tá, mas não quer dizer aqui em questão da data. Dia 8/8 eu fiz uma otimização na campanha, eu pausei uma campanha de remarketing que não estava performando bem, eu fiz um ajuste em determinada campanha, eu vou lá, escrevo aqui, e quando que eu vou ter que fazer essa análise? Eu vou ter que melhorar esses resultados, eu vou ter que ver se deu certo o resultado, se surtiu o efeito no dia 12. Aí eu vou lá e vou colocar uma observação, se eu quiser, uma descrição aqui, né? E vou dar um check quando eu finalizar ela. Então, toda vez que eu fizer, que eu tiver marcado uma atividade, eu vou vir aqui e vou olhar, né? Determinado cliente, por exemplo. Eu sei que eu vou fazer uma determinada atividade, vamos pegar um outro exemplo aqui. Olhando aqui para o dia 15 de novembro, que é o dia que eu tô de outubro, que é o dia que eu estou gravando hoje, se eu fizer alguma alteração hoje, nesse período, eu vou olhar daqui, por exemplo, a 7 dias, uma negativação de alguma palavra-chave no Google. Por exemplo, eu quero olhar daqui a 15 dias, então. Vamos pegar um exemplo. Daqui a 15 dias eu vou olhar. Então, eu vou marcar aqui para o dia 31/10, eu olhar, porque eu fiz na campanha do Google, eu fiz uma negativação. Aí eu vou colocar o nome da campanha aqui, negativação de palavra-chave, né? De palavra-chave no Google na campanha X. Como escrever é o de menos aqui, na campanha X. E aí nós vamos colocar aqui acompanhar resultado, por exemplo. E aí tu já sabe que tu vai acompanhar o resultado aqui. Então no dia 31/10 tu sabe que tu tem que otimizar alguma campanha nesse cliente. E claro que vão ter outras alterações dentro do Facebook, por exemplo, se tiver uma campanha do Facebook, onde tu vai trocar um criativo. Eu pausei um criativo e coloquei outro. Eu vou escrever aqui para eu saber o que eu fiz e para ter esse histórico, para ter esse entendimento. Então esse documento aqui é sensacional, essa planilha, né, no caso, sensacional para vocês terem esse acompanhamento aqui. Eu gosto de usar ela muito com o diário de bordo, porque eu dou um Ctrl+C aqui no que eu falo, no que eu escrevi aqui, e eu levo basicamente o que eu escrevi pro diário de bordo ali, escrevendo um pouco diferente, porque é um documento, esse é um documento, uma planilha que tu vai ter acesso somente, e o documento é uma planilha onde o cliente vai ter acesso, um documento onde o cliente vai ter acesso, né, com algo mais explicativo e não uma planilha que é meio denso, assim, às vezes, de explicar. Então, trabalhar com planilha, nesse caso, faz muito sentido, tá? E aqui tu pode ter o histórico do teu cliente, quais os top anúncios que funcionaram melhor, né? Tem uma coluna aqui embaixo. Quais foram os públicos que funcionaram melhor? Tu vai anotando os históricos aqui, tu vai colocando o histórico abaixo aqui das informações, determinada plataforma, qual público funcionou, qual estratégia funcionou e dentro dessa estratégia qual público funcionou. Uma observação, o que gerou de resultado aqui. Então, tu vai tendo esse acompanhamento, isso aqui é muito, muito importante também, tá? Outro detalhe importante aqui, controle de campanhas também. Um controle de campanhas é importantíssimo, eu vou colocar aqui como exemplo. Esse controle de campanhas aqui, ó,
Até antes eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu falei que eu ia mostrar nos meus clientes, como é que eu trabalho aqui na questão do processo aqui. Eu tenho um cliente aqui que eu já tenho a planilha de acompanhamento, né? E aqui eu vou poder mostrar para vocês só um pouco da fase de acompanhamento dele. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Que daí eu já vou direto aqui pro detalhe. Deixa eu ver aqui. Acompanhe. Não vou conseguir puxar agora ele, mas depois eu vou mostrar no final do vídeo para vocês. Eu quero mostrar aqui o controle de campanhas. Um controle de campanhas padrão, né? Com uma planilha, com detalhes aqui, por exemplo, do que foi gasto em determinada plataforma, né? Eu tenho aqui uma coluna, por exemplo, de Facebook, né? Aí eu coloco aqui qual foi a campanha que eu fiz, né? Para ter um controle aqui. Qual foi determinada campanha, eu boto o nome dela, mesmo nome que eu coloquei lá no gerenciador de anúncios no Facebook, eu vou colocar aqui. Por quanto tempo ela vai rodar, vai ser do dia 15/10/2022 até o dia... E aí é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu já consigo... vai rodar até o dia 30, vai rodar permanente. Se é uma campanha permanente ou se ela vai rodar vitalício, vai rodar até o dia 31, porque é uma campanha com começo, meio e fim. Então eu vou botar até o dia 31 e quanto ela consumiu de verba. Então todos os meses eu vou atualizando aqui, colocando o nome da campanha dentro dela aqui. Eu vou colocando o nome da campanha e já vou atualizando sempre. Eu boto aqui também o posicionamento, né? Se ela vai rodar. E sempre eu vou atualizando para cima, tá? Sempre para cima, porque daí eu vou tendo o histórico para baixo e não preciso descer para ter as informações. Eu boto a campanha, posicionamento, o período de veiculação aqui, data de início e data de término. Então, se for só Instagram e Facebook, eu vou anotar aqui. Se for Story junto, eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter um acompanhamento aqui e vou botar o nome da campanha. A mesma campanha, mesma nomenclatura que tu usa, tem que ter uma nomenclatura padrão, né? Que tu possa estar usando. Aí tu vai poder colocar aqui também. Então, é muito importante. Daí, eu uso o investimento que eu fiz no mês de agosto, por exemplo. Digamos que foi R$500 o total. Eu venho na verba aqui e boto que eu gastei no Facebook R$500 no mês de agosto, né? Digamos que aqui foi... eu tô falando de agosto, né? Eu vou colocar aqui o nome e sempre vou puxando para cima também, né? Sempre vou botando um a mais, que daí vai ter a soma das plataformas aqui que eu tô investindo. Isso aqui também é muito, muito interessante, tá? Outro detalhe aqui importante também, planilha de reuniões. Aqui é um documento, né? Um documento de reunião. É importante quando a gente está falando aqui com reunião de cliente, né? Um documento aqui bem simples e prático. Eu vou até colocar aqui os dois, mais as outras duas, os outros dois documentos que eu tenho de reunião aqui. Porque uma coisa é a reunião que tu tem com o cliente no dia a dia, né? Onde tu vai colocar as informações. Que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele basicamente tem a mesma estrutura para todas elas. Mas uma reunião, por exemplo, que tu tem no dia a dia, que tu vai fazer anotações, é uma reunião diferente de uma reunião de prospecção com o cliente, uma reunião de levantamento de dados, de informação, onde tu vai ter que pegar porque é o começo de um trabalho, de um projeto com o cliente. Então é diferente. Aí eu boto aqui o nome do cliente, a data, né, qual vai ser o assunto da reunião, a criação do relatório aqui, eu vou aproximar um pouquinho mais. A criação do relatório, né? Tipo, a pauta da reunião, o que vai ser? O que nós vamos falar? Vai ser sobre criação do relatório, vai ser definir estratégias também, quanto tempo cada uma, né? Levanta aqui as informações, pontos, escreve essas informações para tu não te perder. Eu tenho que lhe falar alguma coisa na reunião, determinada reunião. Pô, já anota aqui quais vão ser as tarefas que vão ser feitas. Eu pego essas tarefas e coloco no meu gerenciador de tarefas, ali que você pode usar, independente o gerenciador, pode usar o Trello, pode usar eu uso o MasterTask, mas tem o Trello também, tem outros gerenciadores aí de tarefas, né? Tem o Asana também que o pessoal usa. Então aqui é bastante interessante você ter um documento para reunião e um documento aqui para reunião de aplicação, por exemplo. Principais informações aqui que você pode ter. Isso aqui é muito legal também. É uma reunião de aplicação para um futuro cliente, né? Tu vai fazer uma reunião para que vocês se conheçam. Então aqui tem umas perguntas chaves, por exemplo, que são bem interessantes, né? O que a empresa vende? Qual a razão dela estar no mercado, né? Algumas perguntas bem chaves aqui que a gente pode estar trabalhando. Você já investe ou investiu em tráfego em algum momento? Se sim, por quanto tempo? Né? Você já tem um entendimento de que investir em tráfego é um projeto de médio e longo prazo? Quanto tempo para investir? Quanto tem para investir por mês em tráfego pago? Você tem esse investimento para investir de 3 a 6 meses? Qual o seu objetivo com o investimento, né?
eu já começo a me basear, se o cliente não tem grana para investir, eu já me baseio com isso aqui, né? Eu já olho assim, ele não tem grana para investir, e não é a grana que eu, por exemplo, o investimento necessário para a gente continuar um projeto, né? Que eu tenho uma base hoje, tenho um teto ali de clientes que eu atendo com um mínimo de investimento. Eu vou dizer para ele, olha, eu vou te indicar algum cliente, eu vou fazer algum outro processo com ele, mas eu já vou tirar nessa reunião de aplicação já essas informações necessárias, né? Então aqui outras informações, né? Por quanto tempo tu deseja fechar o projeto? Quer fechar por 6 meses, 3 meses? 3 meses tem um valor, 6 meses já são um valor menor ali que eu consigo fazer um trabalho melhor para ti, de mais tempo. Então se o cliente fecha mais tempo de contrato, eu consigo ter um melhor fechamento de valor com ele ali. Então vai depender isso também de informação para eu poder trabalhar na proposta dele também, né? Então a gente precisa ter essas informações aí. Qual o produto ou serviço, né? Tem algumas outras perguntas aqui em cima. Eu tinha uma pergunta muito chave aqui que é o que a empresa vende, né? E qual a razão dela estar no mercado. Eu trabalho com empresas que têm propósito, eu chego na reunião e falo isso, né? Porque eu preciso me unir a empresas que têm propósito. Eu gosto de me unir a empresas que realmente têm um porquê estar no mercado. Não estão ali por acaso. Então o que elas estão fazendo de diferente, né? Então outras informações a gente tem aqui também. Então quando tu vai para uma reunião de levantamento de estratégia, aí sim tu vai para um detalhe importante aqui, que daí é o levantamento estratégico. Fechei com aquele cliente, ele já me fez o pagamento, beleza, agora eu vou para uma reunião onde eu vou colocar, repara que a estrutura é praticamente a mesma aqui, e aí eu vou com uma reunião com mais detalhes, né? Até em relação a quanto tempo para investir por mês em tráfego pago? Mudou alguma coisa em relação à primeira reunião de aplicação? Não mudou a primeira conversa? Enfim, talvez a conversa de vocês foi feita no WhatsApp ali, mas essas informações elas têm que ter muito clara, né? Se mudou alguma informação, tem que estar escrito aqui nessa reunião de levantamento. Mudou o investimento em tráfego? Mudou alguma coisa em relação ao objetivo que tu tinha na primeira reunião? Mudou alguma coisa? Plataforma que pretendia anunciar. Era só Facebook, mudou, agora foi só Facebook e Google, de repente melhorou. Porque tem um processo aí dentro dessa conversa, dentro dessa primeira reunião até a próxima, tem um tempo aí entre as duas, né? Então precisa estar claro isso, né? E aí vai mais a fundo em questão de público, informações, detalhe quais os comportamentos do público, com quem ele se conecta, hobbies, o que ele frequenta, quais aplicativos ele tem no celular, quais canais do YouTube ele usa, enfim, tudo que é informação de público aqui, tu precisa levar esse documento adiante, tu precisa realmente destrinchar o máximo de informação, porque na hora de segmentar tu precisa ter essas informações. Então o gestor de tráfego camisa 10, ele precisa estar ligado quanto a isso, gente. Espero que vocês tenham gostando muito desse vídeo, estejam gostando, pessoal. E aqui, ó, quero deixar claro que essas informações aqui vão ajudar muito vocês no dia a dia, assim, nos processos. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, dão um like, já deixam um like, se inscrevam no canal. Sempre deixando claro aqui que quanto mais informação a gente tiver e quanto mais informações a gente tem aqui, a gente tiver mais munido, a gente vai ajudar o cliente a continuar com ele, né? A gente vai continuar um trabalho firme, continuar um trabalho de tempo com ele, assim, então, e reter os clientes, que é o mais importante, né? Então, deixa um like nesse vídeo para que ele seja mostrado para mais pessoas também, tá? E por fim aqui, para a gente finalizar, a gente já está indo para os finais, a parte importante aqui também, um detalhe bem, bem importante, que é a questão do relatório, né? O relatório é um ponto bem importante aqui. Vocês têm que apresentar isso também, isso tem que fazer parte dos processos de vocês, tá? Então o relatório aqui ele tem que estar bem claro. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre o relatório do Google Data Studio. Vocês têm que ter um relatório, por exemplo, já padrão, né? De todas as informações que vocês vão colocar ali naquele relatório. Eu tenho um vídeo muito bacana falando do relatório do Google Data Studio que eu uso como padrão aqui na empresa. Relatórios como esse aqui, ó. Eu mostro para vocês, ó, detalhes de clientes aqui, ó. Vou mostrar um relatório de 2022 aqui. Agosto de 2022. Que eu fiz para um cliente aqui, ó, com foto, com detalhes personalizados. Vou mostrar até aqui em formato de apresentação, ó. Onde esse relatório eu mostrei como fazer um relatório nesse padrão para o cliente, né? Então isso aqui é bem importante. E aqui, ó, você pode ver os detalhes que tem, né? Investimento, número de mensagens, custo por mensagem. Tem detalhadamente no vídeo que eu fiz aqui no canal.
vocês podem estar dando uma olhada aí nos vídeos anteriores, que daí vocês vão ver como fazer um relatório assim mais padronizado aqui, puxando informações do Facebook, tá? Puxando informações do Facebook. É muito importante vocês darem uma olhada nesse canal, nesse vídeo, né? No vídeo, no caso, que vai mostrar um pouco mais sobre o relatório. Tá, gente? Aqui, ó, por fim, é isso, assim, os detalhes mais de grosso modo aqui, do que vocês precisam acompanhar, de fato, é isso que eu faço no meu dia a dia, tá? Realmente ter esses documentos de acompanhamento, aquela planilha de acompanhamento é sensacional, porque vocês conseguem realmente saber o dia que vocês têm que mexer em determinada campanha e o quando, e não precisa ficar mexendo loucamente, por exemplo, todos os dias. Vocês têm os dias de otimização de campanha. A otimização é importante, assim, ó, ao extremo, importante mesmo. Então, olhar o que vocês têm que fazer, quando que eu vou mexer em determinada campanha. Não precisa olhar todo dia. Isso vai possibilitar vocês ter mais clientes, atender mais clientes e ser mais produtivo e gerar mais resultado. E o cliente vai se importar mais, vai ver mais a tua entrega, a tua dedicação com ele, né, e para ele. E assim você se tornar cada vez um camisa 10 do tráfego pago, cada vez mais o 10 do seu cliente, deixando ele com mais resultado, enfim, que ele realmente confie em você, que ele sabe que você está fazendo um trabalho ali por trás dos bastidores, né? Digno de realmente resultado, que você está conseguindo se dedicar muito a ele, tá? Então aqui, ó, gente, esses documentos, essas informações aqui, eu quero deixar uma coisa bem clara, ó, a planilha, posso compartilhar com vocês aqui. Quando esse vídeo bater 50 curtidas, eu vou... 50 curtidas, eu vou compartilhar essas planilhas aqui, né? Que é o principal, né? Os documentos ali é mais fácil de vocês manusear ali, mas eu vou compartilhar esses processos com vocês assim que esse vídeo bater 50 curtidas. Então, curtam esse vídeo, deixem o like para que mais pessoas realmente possam ver, se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse, tá? E assim que bater, realmente eu vou botar na descrição do grupo aqui todos os detalhes desses processos aqui, dessas planilhas, tá? Então, me acompanhem nas minhas redes. Eu sou o Azevedo, Instagram, TikTok. Eu sou o Azevedo, tá? Eu sou o Azevedo, então acompanhem e continuem vendo aí o canal, os vídeos que tem aqui também. Acompanhem o vídeo do relatório, que vai ser bem legal e também vai ajudar muito na questão do processo da sua empresa, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Valeu!